Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da surdez, é importante isso aí também. Sem pressa, vamos passar para o nosso ponto. A gente está falando aqui das pessoas com deficiência sensorial, mas basicamente a área da surdez. Bom, quem são esse grupo, né? A gente tem duas divisões, surdo e deficiente auditivo. E eles são caracterizados entre isso daí não é pelo grau de acometimento, não. Ele é caracterizado pela identidade que ele quer assumir. Entendeu? Então é possível uma pessoa com um bom resíduo auditivo se declarar surdo, né? E a partir desse momento utilizar Libras como primeira língua e como forma majoritária da sua comunicação. Assim como pode acontecer também de um deficiente auditivo lá severo optar em fazer o uso da língua portuguesa como principal fonte de comunicação e utilizar lá estratégias como leitura labial ou qualquer outra estratégia para se fazer comunicar. Então a diferença entre surdo e deficiente auditivo não está no grau de acometimento, está na posição social, na declaração dele enquanto surdo, na declaração dele enquanto deficiente auditivo. Isso não pode gerar nenhum tipo de confusão. Independente se surdo ou deficiente auditivo, ele está entre o grupo de pessoas com deficiência e faz parte do público-alvo da educação especial na escola. A declaração entre surdo e deficiente auditivo é pela forma de comunicação, basicamente. Não é só isso, mas esse é um ponto bem importante dessa declaração. Bom, quais são as implicações pedagógicas desse grupo, né? O léxico de Libras, por exemplo, os surdos, o léxico de Libras é muito pequeno perto do léxico da língua portuguesa. Isso acontece com outras línguas também, né? Quem sabe inglês consegue também ver que dentro da língua portuguesa a gente tem muito mais palavras que a língua inglesa. Então, essa divergência de tamanho de léxico gera uma dificuldade em textos mais elaborados ou textos mais técnicos ou que tragam palavras que não são tão usuais na comunicação cotidiana. Então, de repente, livros onde tem uma linguagem mais antiga ou mais técnica possa ter algum tipo de dificuldade de interpretação por parte dos surdos. Já o deficiente auditivo ele não tem tanto esse problema, mas de qualquer forma ele também tem dificuldade da interpretação do texto em língua portuguesa por conta do léxico, né? É um pouco menos que o surdo, mas existe. Outro ponto importante também é que mesmo que você vá executar um sistema de interpretação em sala de aula, né, para fazer a prova, às vezes o intérprete não existe aquela palavra em Libras ainda. Vou dar um exemplo bem simples, né? O termo Vygotsky dentro da educação ele foi cunhado há pouco mais de 3 ou 4 anos atrás. Até então se explicava, era o nome de um autor. Agora não, agora já existe um sinal para Vygotsky. E assim a palavra ela vai crescendo, né? Como você coloca sinais e não letras, você vai criando o sinal de acordo com o que vai acontecendo. Então, por exemplo, surge aí um novo político, um novo cantor, um novo grupo, se faz um sinal que simbolize aquela pessoa e aquela palavra. É um sistema de comunicação diferente. Quem quiser pesquisar, vale muito a pena, é bem legal, é bem interessante aprender sobre isso. Bom, como eles não têm muita interpretação de texto, muita dificuldade com palavras mais difíceis, é pior a questão da leitura deles. Então eles têm pouco acesso à leitura, não é acesso, né? Eles têm pouco interesse pela leitura. A leitura é um ponto que você tem que forçar bastante. Eles preferem ver vídeos sinalizados a ter que ler um texto ou ler um livro. Eles preferem uma explicação sinalizada a ter que ler. Então, é uma das lutas que a gente tem em sala de aula é fazer esse público ler. E essa baixa leitura acaba que atrapalha, não só na escrita, mas também na quantidade de estudo, né, nas horas de estudo. Por quê? Porque não existem materiais pedagógicos com abundância, todos eles interpretados na língua de sinais. É uma coisa interessante aí, é um desafio que a escola tem para ensinar esse grupo. E quando se trata de avaliação, além de escolher um léxico mais simples, é necessário também que essa avaliação esteja disponível em Libras, isso é força de lei. Entende? É uma competência que as escolas têm que adquirir a partir de agora, na verdade a partir de 2018, que não só os exames seletivos para entrada em qualquer escola, seja ela colégio militar, vestibular, qualquer escola que tiver um exame seletivo, se um surdo se inscrever, ele tem o direito de pedir a prova em videolibras, que seria a integralidade da prova traduzida para Libras, ou um intérprete de Libras que vai traduzir a integralidade da prova na frente do estudante. Então, tem todo um quesito de organização da sala, etc., que precisa ser montado para a aplicação dessa prova. Então, hoje já é lei, já está configurado, a partir de um decreto, desde 2018, a obrigatoriedade de se fornecer a Libras como sistema, como língua avaliativa daqueles que se declararem surdos, né?
Por consequência, aqueles que se declararem deficientes auditivos, eles recebem o auxílio da leitura labial, que é um outro intérprete de Libras, né, que vai estar lendo a prova ou explicando a prova de frente para a pessoa, traduzindo ali o que são palavras ou léxicos que eles não conseguem entender. Só para você ter uma noção, uma vez eu estava interpretando uma prova, isso foi lá em 2012, 2013, para estudantes surdos do Enem, e um estudante ele não sabia o que é a palavra pichação. Ele leu a palavra pichação e não conseguia entregar o significado. Quando eu fiz o sinal de pichação em Libras, automaticamente ele respondeu. Então o problema não é que ele não tinha conhecimento do que a questão queria. Ele não entendia o que a palavra dizia. Então é nesse ponto que a gente acaba auxiliando os estudantes na hora de lerem a prova. Óbvio que uma construção onde as palavras sejam mais diretas e mais usuais acaba que ajuda também nessa parte da avaliação, né? Eles não têm muito equipamento, né? Como lá o pessoal da física e da visual, o físico lá tem órtese, tem um monte de equipamento visual, tem lá a máquina Perkins, até. Esse grupo não tem, porque eles não possuem nenhum tipo de limitação que acabe que gere equipamentos. Então, o sistema de aprendizado deles é o mesmo sistema dos demais estudantes que não são surdos, estudantes regulares da escola. E a foco dele está muito mais na estratégia com que você está dando aula do que exatamente em fornecer algum equipamento que vai aumentar aquela radial que eu expliquei antes para fazer uma compensação a ponto de ter uma tecnologia assistiva. Então as tecnologias assistivas deles estão muito mais na área de estratégia do que de recurso, né? Mas mesmo assim, além da estratégia visual, a adoção de uma estratégia visual em sala de aula, a leitura labial, o vídeo Libras já é um recurso, porque vai precisar de um computador, e o Wikiglossário são estratégias, né? E aparelhos auditivos ou implantes cocleares são equipamentos que eles usam. Seriam órteses que obedecem o mesmo princípio das pessoas que usam órtese na deficiência física, né? Então, basicamente, quando a gente começa a falar sobre surdos, é isso, não tem muito mais para explicar com questão de avaliação, e o resto a gente vai explicar mesmo lá quando a gente começar a mexer com as avaliações. Daqui a pouco a gente se fala aí. Até mais!